Beleza. Então, a nossa aula de hoje é a aula sobre os macronutrientes. No nosso plano de ensino, a gente tinha previsto estudar aquela parte geral, história da fertilidade, cálculos básicos, CTC, né, capacidade de troca de cátions efetiva, acidez, né, acidez ativa, potencial, né, tudo isso a gente viu na primeira parte da disciplina, até a correção da acidez e gessagem. Agora, na segunda parte da disciplina, semana passada a gente fez a correção da prova e a primeira parte que foi matéria orgânica do solo. Então, onde a gente viu a importância física, química e biológica da matéria orgânica. Vimos também formas de aumentar os teores, né, fazer um incremento dos teores de matéria orgânica do solo, através da adubação orgânica. Vimos como fazer isso. E hoje a gente inicia o estudo dos macronutrientes, né? Hoje, na aula de hoje, a gente vai estudar, então, a segunda aula da segundo ciclo, nós vamos estudar o nitrogênio, que é o nutriente, talvez, que tem a maior demanda em termos de quantidade e em termos de problema, nitrogênio. Semana que vem, nós vamos estudar o fósforo e o potássio. São dois nutrientes que têm uma quantidade um pouco menor, não em termos de demanda, né? Em termos de conteúdo mesmo, o nitrogênio é um pouco pesado. E na outra semana, então hoje é dia 1º, semana que vem dia 8, na outra semana dia 15, nós vamos estudar cálcio, magnésio e enxofre. Para no dia 22, nós estudarmos os micronutrientes. Então, no micronutrientes, a gente vai estudar, finalizando o estudo dos macro e micronutrientes, no dia 22. Na semana do dia 29, nós teremos o congresso, né, o CONINT, Congresso Interdisciplinar. E aí inicia o outro mês, eu acho que a nossa aula é no dia 5 do 10, do 11. Aí nós vamos estudar fertigramas e sintomatologias de deficiência, algumas características mais interessantes do ponto de vista prático. E no dia 12 é a semana de provas. Então, do dia 12 ao dia 18 é prova. A gente volta, então, com as aulas no dia 19. E aí, a última parte da disciplina é só a parte de adubação, cálculo de adubação e interpretação de tabelas de adubação. Então, para a gente chegar lá na parte final da disciplina, que é a adubação, eu preciso entender para que cada nutriente serve. Para que o nitrogênio serve, né? E foi essa a pergunta lá da pré-aula que eu deixei para vocês. Então, lá falava para vocês pesquisarem 3 funções do nitrogênio, né? Eu vi que alguns já responderam lá. Então, o que seria isso? Para que serve o nitrogênio, né? Quais seriam as funções que ele exerce dentro da planta? Bem, o nitrogênio, pessoal, a gente tem essa classificação didática, a gente já falou disso no início da disciplina. Os nutrientes, eles são divididos em 2 grupos. O grupo dos macronutrientes, normalmente as plantas exigem em quilos por hectare, e os micronutrientes, que normalmente as plantas exigem em gramas por hectare. Então, quando a gente fala de macro, na maioria das vezes, as plantas exigem maior quantidade. Quando a gente fala de micro, é porque as plantas exigem menor quantidade, exceto em alguns nutrientes específicos. A gente já falou, por exemplo, que o cloro, algumas plantas de palmeiras, né, das famílias da Nucífera, por exemplo, né, e outras palmeiras, elas têm uma demanda muito mais alta por cloro do que por fósforo. O fósforo é um macronutriente. Então, essa classificação ela é geral e algumas plantas podem ter um ou outro comportamento. Bem, dentro dos macronutrientes primários, a gente viu que são 3, né? O nitrogênio, fósforo e potássio. Essa sigla que não nos é estranha, justamente o N, P e K. Então, quando a gente fala, o fulano aplicou NPK 4, 14 e 8, ele está falando que ele aplicou um fertilizante que tem 4% de nitrogênio, 14% de fósforo, P2O5, e 8% de potássio, K2O, que é a forma que a planta consegue absorver esse nutriente. Então, o NPK nada mais é que, em porcentagem, a quantidade desses adubos.
Se o cara colocou 100 quilos de NPK 4,14,8, ele colocou 4 de nitrogênio, 14 de fósforo e 8 de potássio. Se ele colocou 50 quilos de 4,14,8, ele colocou 2 quilos de nitrogênio, 7 de fósforo e 4 de potássio. Então tem que ficar claro que isso é porcentagem. Então, quando a gente fala 4,14,8, é um adubo que tem, em porcentagem, 4% de nitrogênio, 14% de fósforo e 8% de potássio. A gente vai fazer uns cálculos depois, vocês vão conseguir compreender. Bem, esse gráfico aqui, essa tabela, eu já apresentei para vocês lá no início da disciplina. O Brasil, ele consome cerca de 6% de todo o NPK do mundo. Se a gente somar China, Índia, Estados Unidos e União Europeia, são responsáveis pelo consumo de 67%. A China é a que mais consome 33% de todo o nitrogênio do mundo, 30% do fósforo, 22% do potássio, total 30% de todo o NPK. O Brasil, embora seja um dos maiores produtores agrícolas, nós temos solos muito férteis, né? Alguns solos férteis, agronomicamente falando agora, corrigidos, né? E aí, mesmo assim, o Brasil ainda consome apenas 3%, né? Muito pouco se comparado com a China, Estados Unidos e Índia, por exemplo. O Brasil consome 3% de todo o nitrogênio consumido no mundo, 9% do fósforo e 14% do potássio. O que eu quero chamar a atenção? Então, o Brasil ele é responsável pelo consumo de 6% de todo o NPK do mundo, anualmente. Só que o Brasil produz 1% de nitrogênio, 3% de fósforo e 1% de potássio. Ou seja, o Brasil produz 2% de todo o NPK. Então, o Brasil, a produção brasileira é muito menor, né, 1/3 da produção do consumo que nós teríamos. Quer dizer que para cada 1 quilo de adubo, de fertilizante que o Brasil produz, então a cada 1 quilo produzido, o Brasil consome 3 quilos de adubo. Então, ou seja, o Brasil tem uma demanda muito alta pela importação de fertilizantes. Isso faz com que o nosso cultivo, a nossa agricultura saia um pouco mais cara do que alguns países que estão mais próximos das regiões produtoras, né? Então, aqui em cima, o Brasil representa apenas 2% da produção e é um grande importador de NPK. Beleza. Então, como a gente falou agora há pouco, os macronutrientes são nitrogênio, fósforo e o potássio, né? NPK. E, nesse caso aqui, a gente vai iniciar o estudo com os macronutrientes, né? Com o nitrogênio. Bem, lá na atividade pré-aula que eu coloquei para vocês, eu perguntei para vocês citarem 3 funções do nitrogênio, né? Então, quais são as funções do nitrogênio? Entre elas, nós temos algumas das funções, são funções muito importantes. Além de termos funções muito importantes, a gente vê que o nitrogênio é o nutriente exigido em maior quantidade. Professor, mas naquela fórmula que você falou para a gente, 4, 14 e 8, só tem 4% de nitrogênio. Quer dizer que se eu colocar 300 quilos de NPK 4, 14 e 8 por hectare, eu estou colocando só 12 de N, 14 vezes 3 vai dar 42 de fósforo, 8 vezes 3, 24 de potássio. E aí eu venho me falar que o nitrogênio é o mais exigido? Sim, porque o nitrogênio, a gente vai ver daqui a pouquinho, justamente por ele ter uma dinâmica muito complexa, a gente não aplica todo o nitrogênio no momento do plantio. Então, nós vamos utilizar a maior parte do nitrogênio, vai ser aplicada cobertura. O que é a cobertura? É a aplicação do elemento, a aplicação do nutriente, quando a planta já se desenvolveu, já iniciou o seu desenvolvimento em campo. Então, eu aplico só 12 quilos de nitrogênio. Se eu colocar 300 quilos de 4, 14 e 8, eu coloquei só 12 quilos. Se for uma cultura do milho, por exemplo, a gente vai ver as tabelas de adubação depois, mas aí lá na cobertura, aos 25, até os 30 dias,
a recomendação é que a gente aplique mais 90 quilos de nitrogênio. E aí, se eu for usar a ureia, né, a gente vai utilizar ali mais ou menos 200 quilos de ureia para dar os 90 quilos de nitrogênio. Então, o nitrogênio é o nutriente mais exigido pelas plantas. Outros nutrientes são bastante exigidos, como é o caso do fósforo. Não pelas plantas, mas por conta das características dos nossos solos. Nossos solos são pobres em fósforo. Por conta de uma alta capacidade de troca de ânions, ele consegue roubar muito fósforo. E esse fósforo não fica disponível para a planta. A gente vai falar dele na semana que vem, quando a gente for falar de fósforo. Então, o nitrogênio é o nutriente exigido em maior quantidade pelas plantas. Já existem muitos trabalhos que mostram que o aumento da dose, o aumento do consumo, né, da aplicação dele, aumenta a produtividade, justamente daqui a pouquinho a gente vai falar das funções dele. Existem escassez de dados experimentais na região, então a gente vai começar a entender que o nitrogênio, espero que todos tenham assistido o vídeo que eu mandei, né, o terceiro vídeo que tem lá, fala justamente por que não tem análise de solo, não vem o nitrogênio na análise de solo. Se a gente lembrar das nossas aulas passadas, quando a gente falava de calagem, por exemplo, a gente via lá que na análise de solo tinha pH, carbono orgânico, matéria orgânica do solo, cálcio, magnésio, potássio, hidrogênio mais alumínio, alumínio sozinho. Aí depois vinham os cálculos. Cálcio dividido pelo magnésio, cálcio dividido pela CTC, saturação de base, soma de base, e não tem nitrogênio na nossa análise do solo, justamente por ele ter uma dinâmica complexa. O nitrogênio, ele varia muito no solo, ele sofre muito, a gente vai falar daqui a pouquinho do ciclo do nitrogênio, ele sofre muitas interações. Então, isso tudo faz com que, no momento em que a gente tenha a aplicação do nitrogênio, não seja mais a quantidade que foi do momento da análise de solo. Então, por exemplo, se eu fizer uma análise de solo hoje, coletar minha amostra de solo lá na fazenda escola, coletei minhas amostras de solo, mandei para o laboratório hoje, dia 1º de outubro. Vai chegar no laboratório, você vai fazer a análise dela e, sei lá, encontrou que naquele solo tinha 2% de nitrogênio. Só que amanhã acontece uma chuva, com muitos raios ou com outros. E aí já existem trabalhos que mostram que os raios, né, as descargas elétricas, aumentam o teor de nitrogênio no solo. A gente sabe que a fixação biológica de nitrogênio aumenta o teor de nitrogênio no solo. Quando essa análise de solo ficar pronta, daqui 3 dias, a quantidade de nitrogênio que está no solo já não é a mesma. Imagina daqui 15 dias, 20 dias, quando o produtor for pegar a análise de solo e fazer a adubação. Então, a gente não faz análise de solo para nitrogênio para fazer recomendação de adubação. A gente considera que não há efeito residual para nitrogênio. Se eu faço uma análise, se eu apliquei 200 kg de nitrogênio esse ano e vou produzir a mesma cultura ano que vem, eu aplico 200 kg de novo. Ou um pouco mais ou um pouco menos, de acordo com a observação da produtividade. Se eu apliquei 200 quilos e não produzi bem, eu posso aplicar, sei lá, 230. Se eu apliquei 200 e produziu muito, ou produziu muita parte verde e não produziu nada, o excesso foi prejudicial, eu posso reduzir. Mas eu não tenho uma análise de solo efetiva para esse sistema. A gente tem análise foliar, a gente vai ter outros sistemas que a gente vai ver mais à frente, tá? Por ela ter essa dinâmica de complexa e esse não considerar o efeito residual, ele tem um manejo muito difícil. Então a gente vai falar daqui a pouquinho, por exemplo, da volatilização da ureia. Quando a gente aplica a ureia no solo e essa ureia ela é perdida por volatilização, que é uma perda gasosa, né? A gente aplica a ureia na forma granulada e aí com as temperaturas muito altas, com umidade no solo, essa ureia passa do estado sólido para o estado gasoso e o nitrogênio é perdido para a atmosfera. Daqui a pouco mostra a fórmula, mostra como que isso acontece nos nossos solos. Alguma dúvida? Pode ligar o microfone e perguntar. Bem, funções. Lá eu observei que vocês responderam
lá no nosso Eu nossa não entendi pré-aula. como é que o raio vai interferir no nitrogênio no solo. Vou chegar lá daqui a pouquinho, quando a gente for falar do ciclo dele. Aí a gente aprofunda mais. Funções, né? Lá na nossa atividade pré-aula, então, era a questão para vocês citarem três funções do nitrogênio, né? Primeira, síntese de clorofila, formação da clorofila. Se a gente lembrar da clorofila, a clorofila ela tem carbono, ela tem hidrogênio, ela tem oxigênio. Poderia ser uma glicose, né? C6H12O6. Poderia ser outras moléculas também. Quando a gente tem a clorofila, a gente vai ter carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Opa, ficou embaixo aqui, na verdade é mais alto. Racha. Nitrogênio e magnésio. Então, a glicose, ela é, perdão, a clorofila, C55H72, O5, nitrogênio 4, magnésio 1. Essa é a molécula de clorofila. Então, olha por que que a gente pode classificar, e aí quem já talvez já tem uma vivência no campo, já observou, que o nitrogênio, ele deixa as plantas mais verdes. Daqui a pouquinho a gente vai falar dos sintomas de deficiência. Vocês vão ver que os sintomas de deficiência de nitrogênio é o amarelecimento. Esse amarelecimento também é chamado de clorose. Olha que interessante a clorose. A partir de hoje, a gente vai entender que a clorose é ausência de clorofila. Então, a clorose, que é o sintoma de deficiência de outros nutrientes também, mas nesse caso agora do nitrogênio, é a ausência de clorofila. Por quê? Se não tiver nitrogênio no solo, não forma clorofila. Posso ter magnésio, posso ter carbono, só que o nitrogênio, ele é essencial, então ele não é substituível. Ele nenhum outro nutriente vai substituir o nitrogênio para formar essa molécula. Então, faltou nitrogênio, não forma clorofila. Por que a gente não fala de faltar carbono, oxigênio ou hidrogênio? Porque isso aqui vem ou da água ou do CO2. Então, a gente entende que isso aqui não vai faltar por conta do ciclo natural, né? Chuva e o CO2 está na atmosfera. Então, uma das funções da clorofila, do nitrogênio é compor, fazer parte da molécula de clorofila. Ela, além disso, ela é componente de vitaminas. Então, o nitrogênio ele ajuda na composição também de vitaminas. Proteínas. Então, olha que interessante. Existem alguns trabalhos que mostram que o aumento da dose de N no solo, no cultivo de milho, faz com que haja um aumento dos teores de proteína nos grãos. Pode acontecer de não ter aumento de produtividade. A produtividade pode ficar estável. Produzia 6 toneladas sem colocar. Se eu colocar, vamos dizer, 200 quilos de nitrogênio, eu produzo 6 toneladas de grãos. Se eu colocar 250, eu também produzo 6 toneladas de grãos. Então não compensou, eu joguei 50 quilos a mais e não produzi nada. Nem sempre. Pode acontecer de nessas 6 toneladas, o teor de proteína ser 12%. Nessas 6 toneladas, o teor de proteína chegar a 14%. Então ela está, embora produzindo a mesma quantidade, 6 toneladas, eu tenho grãos mais proteicos. E por que que isso é importante? Lá em nutrição animal, semestre vocês devem estar cursando, na hora que vocês vão fazer o balanceamento das rações, produção de rações, a gente leva em conta o teor de proteína dos grãos, e não apenas a quantidade. Então, se eu vou fazer um alimento volumoso, se eu vou fazer um alimento proteico, a gente leva em consideração o teor de proteína daquele grão. Então, muitas vezes, a empresa, isso não acontece sempre, mas pode acontecer de uma empresa pagar mais pelo grão
mais proteico, porque ela vai gastar menos grãos para fazer a ração, do que pagar por uma que tem menos proteína. O nitrogênio não é o caso do nitrogênio, vai estar muito relacionado com o potássio. O potássio, a gente vai ver que ele é responsável pelo açúcar, que é medido em graus Brix. Imagina, e também pela acidez de alguns frutos, né, dentro do fruto, principalmente em tomate. Imagina uma empresa de extrato de tomate, de ketchup. Se chega para elas 100 toneladas, se o produtor produz 100 toneladas por hectare, com acidez 3, e o outro produtor produz 90, com acidez 3,8, às vezes ele é mais interessante eu pegar menos material, menos tomate, por conta que eu vou ter menos processamento, eu vou ter menos trabalho, e aqui, além disso, eu vou gastar menos redutor de acidez do que se eu utilizar uma planta muito, muito com baixo teor de acidez, né? Com alto teor de acidez, perdão. Então, além disso, o açúcar, né? A gente já vê empresas que medem o Brix da cana-de-açúcar, né? A quantidade de açúcar da cana. E aí, às vezes, ela pode, não é o caso das empresas que produzem a sua própria açúcar, a sua própria cana, mas empresa que compra a cana, por exemplo, de cooperativa, às vezes é melhor ela comprar 700 toneladas de cana, um exemplo, que ela moer 750 toneladas. Às vezes, essa cana tendo mais açúcares, ela produz mais produto final do que essa tendo menos açúcares. Então, uma cana menos doce. Entendeu onde eu quero chegar? Então, nem sempre a produtividade ela deve ser lá na instalação. No início do semestre, a gente falou das leis da fertilidade. Essa aqui entra na lei da qualidade biológica. Às vezes, um produto é muito mais rico nutricionalmente ou em termos de proteínas, né, do que outros e não tem tanto valor. Em alguns estados, por exemplo, o leite com um maior teor de gordura, ele é mais caro. E o que, que dá o teor de gordura para o leite? Muitas vezes, além do animal, é a alimentação. Então, às vezes, o capim que foi produzido, às vezes, os grãos que foram produzidos, eles tinham uma adubação melhor, e isso fez com que a alimentação do gado ficasse melhor e eles tivessem uma produção maior de gordura. E isso faz com que o produtor ganhe mais em cima dessa produção, né? Então, a lei da qualidade biológica ela é muito importante. E talvez a parte visual que o nitrogênio traz, e isso falou em um daqueles vídeos que eu deixei para vocês hoje, eu acho que o rapaz fala assim, quem nunca fez uma adubação e aplica o nitrogênio numa cultura, vê a diferença. A planta ela cresce muito mais vigorosa, justamente por que ela cresce vigorosa? Porque a gente está aplicando nitrogênio e esse nitrogênio produz mais clorofila. É lógico que a gente precisa tomar cuidado de se aplicar um excesso de nitrogênio. Daqui a pouquinho a gente vai ver um exemplo, né? Mas um exemplo claro que a gente tem nas gramíneas. Cana-de-açúcar, milho. O que pode acontecer nas gramíneas? O produtor coloca um excesso de nitrogênio, a planta cresce folha demais, e ela, ao invés dela usar o carbono, o hidrogênio e o oxigênio para produzir glicose, para produzir sacarose, ela usa esse carbono, hidrogênio e oxigênio para produzir mais clorofila, para a planta crescer mais. E essa planta vai crescendo, folha demais, e não produz fruto, não, no caso do milho, ou não produz açúcares no caso da cana. Então, um excesso também é um problema às vezes. A planta cresce, vegeta demais e não entra num estágio reprodutivo, que seria a parte mais interessante para a maioria das culturas, né? Então, nem sempre é interessante fazer uma adubação muito pesada, visando apenas o crescimento da planta, porque os compostos que ela utilizaria podem atrapalhar o crescimento, aumentar o crescimento, mas atrapalhar a produção dos grãos ou produção dos compostos daquela planta, tá? Rodrigo, Oi. como que o nitrogênio ele é reposto no solo de forma natural, assim? Vamos chegar daqui a pouquinho ali no ciclo. Aí eu falo com os slides, eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem. Tá chegando já. Fala, David.
E eu tenho a questão da grotalária, ela é fixadora de nitrogênio, né? Uhum. Aí, como que funciona? Ela é fixadora por si só, ou você tem que jogar o nitrogênio e plantar ela para poder ela fixar? Como que funciona? Tá. Vou chegar lá também daqui a pouquinho, que faz parte da mesma pergunta do Tiago, do ciclo do nitrogênio, né? A gente tem, acho que daqui a uns Uhum. 2 slides eu chego e apresento para vocês essa parte, tá? Outra Tá, função interessante do nitrogênio. Quando a gente fala do nitrogênio, a gente lembra desses 5 nomes aqui, ó: adenina, citosina, guanina, uracila e a timina. Quem lembra o que são isso daqui? Qual o nome que a gente dá para esses 5 elementos aqui? Um de cada vez. O que são? Adenina, timina, citosina, guanina e uracila. Açúcar, proteína, Não. não me lembro bem, não. Fala aí, Lorena. Ah, esses são os compostos lá do DNA, é ácido nucleico, não lembro, não sei direito. Lá do DNA, do RNA. São as bases nitrogenadas. Então, o DNA, ele é composto por uma base nitrogenada, um açúcar e um grupo fosfato, PO4. Então, aqui eu tenho o PO4, né? Então, P e 4 oxigênios. Aqui eu tenho um P e 4 oxigênios. Então, é isso aqui, ó, PO4. Então, P, um oxigênio aqui, outro oxigênio aqui, outro aqui, outro aqui. Em todas elas eu vou ter PO4. É o grupo fosfato. E aí aqui não é com P, é com F, né? Fosfato. Eu tenho o açúcar, que pode ser a ribose ou a desoxirribose, né? Então, a gente vai ter aqui o açúcar, né? Que é esse anel aqui, que se liga com fosfato, e esse fosfato liga com o de cima e vai formando a cadeia, né? 3 linhas, 5 linhas, né? Que a gente já viu lá na biologia, na fisiologia. E nós temos as bases nitrogenadas. Olha a importância do nitrogênio aqui. Então, o nitrogênio ele compõe, ó, nitrogênio, nitrogênio. Todas essas cadeias aqui eu vou ter nitrogênio para formar justamente as bases nitrogenadas. No DNA, que tem o desoxirribose, que é um açúcar, eu tenho timina, guanina, citosina e adenina. No RNA, eu não tenho a timina, que é substituída pela uracila, o uracil. Então, o DNA e o RNA, eu preciso ter nitrogênio. Então, olha onde que o DNA entra, né? O DNA está lá dentro da célula. Então, aqui dentro do núcleo, eu tenho lá a célula, tenho as outras organelas aqui e tal. E aí, onde que a gente vai ter a importância do DNA aqui agora, do nitrogênio dentro do DNA? A gente sabe que no processo de mitose, de meiose ou meiose, essa célula, ela duplica o material genético. O que é duplicar o material genético, né? Então ela faz a transcrição, né? Tem as proteínas que fazem isso, transcrição do DNA, depois ela forma o outro DNA, vai pegando ali do líquido que está dentro da célula, vai pegando e formando uma outra linha, né? Uma outra cadeia, depois forma outra célula. E aí, nesse processo de formação da outra célula, a gente tem, depois de duplicar o DNA, a gente tem um alongamento dessa célula, e aí com a divisão mais clara dos núcleos, e depois a gente tem o processo final. Quem lembra de como é que chama isso daqui, desse processo final da divisão celular? Quando há essa afinação aqui, vai afinando essa célula aqui no meio para gerar duas. Até que a gente gera duas células idênticas à célula mãe. Alguém lembrou o nome? Correção, parece.
É uma revisão, como se fosse uma revisão para ver se está tudo certo. Eu acho que eu me lembro, é mais ou menos isso, Isso, né, professor? tem isso também, né? Só que isso entra lá um pouco antes, lá que na hora da duplicar. Eu falo que no final a gente vai ter a citocinese, que é esse alargamento, esse achatamento das células, e depois geram duas células parecidas com a célula inicial. Então nós vamos ter esse processo de duplicação do DNA. Olha a importância que eu quero dizer aqui. Por que é que eu fiz todo esse desenho aqui de duplicação do DNA? Eu só consigo ter esse processo de duplicação do DNA se eu tiver bases nitrogenadas. Então, além do nitrogênio compor proteína, compor folha para crescer e tal, a planta tem que absorver esse nitrogênio e deixar ele dentro das células, moléculas de nitrogênio dentro da célula, para compor essas estruturas, que seriam as bases nitrogenadas. Se não tiver, a planta ela não vai duplicar o DNA. Quando o DNA fizer lá a transcrição do DNA para identificar o que tem, lembra que a gente tem adenina, timina, citosina, guanina, adenina, e aí vem o DNA polimerase e tal, ele identifica o que tem, para depois vir o complemento, né? Adenina, aí aqui teria um timina, aqui, então ele vai identificando o que tem para fazer a fita complementar. Depois ela enrola, né, lá no final. Então, se eu não tenho as bases dentro das células, porque não tinha nitrogênio, ela não vai duplicar o DNA. A planta não vai crescer, concorda? Para a planta, o fruto de laranja crescer, ela tem que passar pelos processos de mitose. A célula vai dividindo e o fruto vai crescendo. Só que se eu não tenho nitrogênio no solo, a planta não absorve esse nitrogênio, o fruto não vai crescer. Por que ele não vai crescer? Porque para crescer eu tenho que gerar novas células. A célula, por si só, ela não cresce até explodir. São outras células que vão sendo criadas. Então, a importância do nitrogênio, além dessas que a gente tinha falado ali atrás, é compor base nitrogenada. Se eu não tiver a base nitrogenada, eu não consigo duplicar o DNA e eu não consigo fazer com que haja crescimento de planta, crescimento de células, ou animal e vegetal, nesse caso aqui, né? Bem, aqui é a molécula da clorofila, né? Como eu mostrei para vocês agora há pouco, a clorofila é a C55, H72, O5, N4, magnésio 1. Então, eu tenho aqui um magnésio, 4 nitrogênios, 5 oxigênios. Já que estão os oxigênios aqui. Aqui tem 2 oxigênios, aqui tem mais 2 e aqui tem mais 1. Né? Não tem outro oxigênio em lugar nenhum aqui. Ó. Tá vendo? Então a gente tem os 5 oxigênios. Agora, depois, com o tempo, se vocês quiserem contar os 55 carbonos e os 72 hidrogênios, vocês fiquem à vontade, né? Mas essa é a molécula de clorofila. Se não tiver o nitrogênio no solo, a planta não vai compor clorofila. E aí ela vai ter a clorose. Olha aqui, ó, sintoma de deficiência nas plantas. Clorose geral, onde? Nas folhas velhas. Isso aqui é muito interessante. O que acontece? Até agora a gente não falou disso. Existem dois tipos de movimento do nutriente na planta. A gente chama de distribuição ou redistribuição. Nesse caso aqui, eu vou colocar para vocês como mobilidade, para vocês entenderem mais simplesmente. Mobilidade. O que é a mobilidade? É se ele se movimenta ou não dentro da planta. Agora a gente está falando de planta. A gente já falou, por exemplo, em outras disciplinas, que o fósforo, por exemplo, ele é imóvel. Aqui a gente vai ver que na planta ele é móvel, dentro da planta, depois que a planta absorveu. Não mais aquele sintoma lá no solo, dele ter que ser aplicado próximo das raízes, porque ele é imóvel. O nitrogênio, a gente tem duas mobilidades. Uma mobilidade é quando o nutriente é móvel, ele se movimenta na planta. E a outra é quando ele é imóvel, quando ele não se movimenta. Vou colocar para vocês aqui o primeiro exemplo. Quando o nutriente ele é móvel. Então, eu tenho aqui o solo e eu tenho o nutriente móvel. O que vai acontecer? A planta, ela
absorve o nutriente. Então, aqui está o nutriente móvel. A gente está falando aqui do nitrogênio. Eu tenho nitrogênio no solo. Quando a planta absorve o nitrogênio, ela começa a crescer, né? Então, ela manda nitrogênio para cá, para essa folha. Ela manda nitrogênio cá para essa folha. O nitrogênio foi absorvido e veio parar aqui, ó, nitrogênio. O nitrogênio foi absorvido e ele foi parar aqui dentro. Quando o nitrogênio do solo, ele acaba, eu não fiz adubação adequada, não fiz adubação de cobertura, não coloquei o que estava recomendado para aquela cultura. O que a planta faz? Ela não tem mais nitrogênio para absorver. Todo nutriente que for considerado móvel, o que a planta vai fazer? Ela vai deslocar o nitrogênio, o nutriente, da planta que já estava lá, da folha que já estava lá, e vai mandar esse nutriente para as folhas novas. Então, o nitrogênio ele é móvel. Então, se acabou o nitrogênio do solo, ele sai aqui da folha nova, que agora é uma folha velha, né? E ele vai para a folha mais nova. Então, o nitrogênio sai daqui e vem para cá. O nitrogênio sai daqui e vem para cá, para essa outra folha. Então, ele saiu daqui. Quando ele sai dali, ele deixa de formar clorofila. Ele não forma clorofila, entre outras funções. Então, o que acontece? Quando o nitrogênio sai dessa folha, ela fica clorótica. Ela fica amarelada. Por que ela ficou amarelada, professor? É porque ela compõe clorofila. Se não tem nitrogênio, não tem clorofila. Então, o nitrogênio, quando ele sai da folha velha e vai para a folha mais nova, para suprir a demanda que acabou no solo, ele acaba transformando a folha, e o sintoma que a gente consegue observar é justamente esse, uma clorose. Clorose, falta, ausência de clorofila. Todo nutriente móvel, o sintoma de deficiência vai acontecer nas folhas velhas. Porque se ele é móvel, o nutriente sai da folha velha e vai para a folha nova. Então, isso é importante, a mobilidade. Todo nutriente móvel, o sintoma vai ser observado nas folhas velhas, porque o nutriente sai dessa folha e vai para a nova. Então, a gente observa o sintoma aqui, certo? Onde que isso vai acontecer? A gente vai falar nutriente por nutriente, mas isso acontece, por exemplo, com nitrogênio, isso acontece com fósforo, isso acontece com o magnésio, isso acontece com potássio. Então, esses nutrientes, NPK e magnésio, eles são, falando dos macronutrientes, eles são móveis. Esses de baixo aqui, esse exemplo de baixo, vai se aplicar ao cálcio e ao enxofre, porque eles são imóveis. Como que acontece com o nutriente imóvel? A planta está aqui, vou dar o exemplo do cálcio. Para que serve o cálcio? A gente vai falar dele daqui 2 semanas. Uma das funções do cálcio é estruturar. Ele forma a estrutura. A gente fala lá que ele faz a cimentação da lamela média da parede celular. Então, ele dá uma estrutura melhor para a folha. Plantas adubadas com cálcio, que receberam cálcio através da calagem, elas não têm tanto risco de tombamento, porque as folhas e as células ficam mais rígidas, né? Então, o cálcio, assim como no organismo humano ou de outro animal, o cálcio ele dá estrutura. No nosso caso, ele dá formação óssea, né? No caso de uma planta, ele vai formar compostos onde ele chegar, ele fica. Então, o cálcio, imagina que a planta absorveu o cálcio do solo e formou o cálcio aqui. Ó. Aqui eu tenho o cálcio. E aí ela vai e gera uma nova folha. Eu tenho o cálcio no solo, esse cálcio vai para a folha nova. Chega um momento que pode acontecer de acabar o cálcio. Se o produtor não faz análise de solo, não faz nada, ele não vai saber a hora que o cálcio acabou. Acabando o cálcio do solo, diferente do nutriente móvel,
o imóvel não desloca. Então, o que vai acontecer com o nutriente imóvel? A folha nova é quem vai estar com sintoma de deficiência. Então, enquanto nos nutrientes móveis, nitrogênio, fósforo, potássio e magnésio, o sintoma acontece nas folhas velhas, nos nutrientes imóveis, cálcio e enxofre, o sintoma vai acontecer nas folhas novas. Certo? Então, agora a gente já começa a ter uma forma de identificar. Lógico que não é todas elas o mesmo sintoma. Agora a gente já consegue dividir que fósforo, nitrogênio, magnésio e potássio, o sintoma de deficiência desses nutrientes vai acontecer nas folhas velhas, por eles serem móveis. Enquanto cálcio e enxofre, os sintomas de deficiência vai acontecer nas folhas novas, porque elas são imóveis. E a gente volta para cá para o caso do nitrogênio em si. Então, o nitrogênio, ele é móvel, o sintoma vai acontecer nas folhas velhas, e esse sintoma é conhecido como clorose, e aí aqui é uma clorose geral das folhas velhas, por conta da falta de clorofila. O transporte vai acontecer pelo xilema, a planta absorve aqui das raízes e leva para o xilema. Se acabar o solo, ela redistribui das folhas velhas para as folhas novas, certo? Por isso que a gente vê, por exemplo, nas gramíneas, né, as folhas mais velhas, no final do ciclo, elas já começarem a senescência, elas começam a ficar amareladas. Sintomas de deficiência de nitrogênio no milho a gente observa nas folhas mais velhas, folhas mais baixas. Da mesma forma, o fósforo, o potássio. Então, a gente precisa saber o que é o nutriente, qual o sintoma do nutriente e onde ele acontece. Porque ele tem uma forma de se movimentar dentro da planta. Como que esse nutriente ele é absorvido? Lá na fisiologia, a gente vê as formas de absorção. Apoplasto, simplasto, fluxo de massa, interceptação radicular e difusão. Essas são as 5 formas principais que o nutriente é absorvido. Principalmente essas 3. Fluxo de massa, interceptação radicular e difusão. O nitrogênio ele é absorvido por fluxo de massa. O que quer dizer isso? Quer dizer que a água é absorvida e o nutriente vai junto no fluxo daquela massa, né? E ele é absorvido nessas formas aqui, ó, na forma de nitrato, na forma de amônio, forma de aminoácidos e na forma da ureia. A ureia vai sofrer um processo no solo para ela poder ser absorvida, mas a gente pode aplicar a planta vai identificar esse nutriente. Por que isso é importante? Porque a planta, ela identifica as moléculas. Se eu colocar o resto de uma folha lá, sabendo que aquela folha é rica em nitrogênio, a planta não vai absorver aquela folha, enquanto o nitrogênio não mineralizar, ir para o solo na forma de mineral. Aí a planta vai conseguir absorver. A mesma coisa com os estercos. Não adianta eu só botar o esterco no solo e querer que a planta absorva. Ele só vai absorver aquele esterco, aquele material, depois que passar pelo processo da planta. Aqui a gente, no final, vou colocar um slide em branco aqui, para mostrar um negócio para vocês. Daqui 2 semanas, quando a gente terminar de falar dos macronutrientes, a gente vai ter, eu espero que vocês tenham no caderno de vocês também, um quadro com o nome do nutriente, as funções, a forma de absorção, a mobilidade, se ele é móvel, se é imóvel, mobilidade, os sintomas de deficiência e a fonte. Então, até agora nós falamos do nitrogênio, né? Vamos colocar o nitrogênio aqui como sendo o primeiro elemento, né? Lembrando que esse slide aqui, depois que eu passo, ele some de novo. Função do nitrogênio, a gente viu várias agora há pouco, né? Como função a gente tem formação da molécula de clorofila,
DNA, base nitrogenada, RNA, proteína, vitamina, crescimento vigoroso. Então, tudo isso são funções do nitrogênio. Forma de absorção, a gente viu no slide anterior, fluxo de massa, né? Então, FM, fluxo de massa. Mobilidade, ele é móvel. E aí, quando a gente fala de mobilidade, é na planta. Sintomas de deficiência, a gente viu agora. Clorose geral nas folhas velhas. E aí a fonte é como a gente aplica. Se a planta estiver faltando nitrogênio, eu preciso aplicar um adubo nitrogenado. E aí a gente vai ver daqui a pouquinho quais são. Né? A gente vai ter aqui a ureia, cloreto de amônio, sulfato de amônio, nitrato de amônio. Né? Então todos esses são fontes de nitrogênio. A gente vai ver daqui a pouquinho. Vou mostrar para vocês daqui a pouco, também, acho que depois que a gente fizer um rápido intervalo só para beber água, esse quadro preenchido do semestre passado. Para vocês terem ideia de que se alguém quiser fazer no caderno, já ir deixando os espaços. Toda semana a gente vai preencher dos nutrientes. Então, nitrogênio, as funções, forma de absorção, mobilidade, sintoma e fonte. Semana que vem a gente já vai deixar esse quadro pronto para fósforo e para potássio. A função do fósforo, a função do potássio, forma de absorção, mobilidade, sintomas de deficiência e a fonte de cada um. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês falo depois do intervalo, que é o tempo de eu achar o arquivo aqui no computador e abrir para vocês depois, tá? Bem, então, esse aqui é um slide interessantíssimo, importantíssimo, por conta disso, que ele mostra a mobilidade, o nitrogênio é um elemento móvel, mostra o fluxo de massa, como é que a planta absorve esse nutriente, e mostra os sintomas de deficiência, né? Então, isso aqui é interessante do ponto de vista do nosso conteúdo de hoje. Olha que interessante aqui. A gente falou agora há pouco que ele é o elemento mais exigido pelas culturas. Deixa eu colocar o outro aqui. Assim fica melhor. Ele é o elemento normalmente mais exigido. Se a gente comparar aqui, por exemplo, se a gente pegar algodão, para 1 tonelada de algodão, 1,3 toneladas, ela absorve 84 quilos de nitrogênio por hectare, 8 de fósforo, 66 de potássio, 33 de enxofre. Se a gente pegar a batata, 200 kg de nitrogênio por hectare para produzir 40 toneladas de batata, 8 kg de fósforo, 220 de potássio. Olha aqui um outro exemplo de que o potássio sendo mais exigido que o nitrogênio. As hortaliças, de maneira geral, algumas têm essa característica, né? Tomate, da mesma forma, o potássio tem uma demanda maior Não, peraí. O potássio tem uma exigência maior do que alguns nutrientes, no caso aqui do que o nitrogênio. Café, para produzir 2 toneladas de café, precisa de 253 quilos de nitrogênio, 19 de fósforo, 232 de potássio. Então, na maioria dos casos, a gente vai ter uma maior quantidade de nitrogênio, uma menor quantidade de fósforo e uma quantidade intermediária de potássio. E aí, quando a gente fala, o produtor aplicou o 4,14,8. Pô, professor, o menor é o nitrogênio, o maior é o fósforo e o intermediário é o potássio. E como que inverte isso? Inverte na adubação de cobertura. Nesse caso, professor, o potássio ele tem uma maior aplicação porque ele é imóvel? Não, ele é móvel também. O fósforo é que tem uma alta aplicação porque ele é imóvel. Então, por exemplo, se eu for plantar soja não é um bom exemplo. O milho, vou fazer na linha de plantio de milho aqui, né? Então, na linha de plantio, o que a gente coloca? No fundo do sulco aqui, do pequeno sulco de plantio. Eu coloco o NPK. Vamos colocar aqui o 4,14,8. Então, digamos que o produtor colocou 200 kg de 4,14,8. Quer dizer que ele está colocando, para cada 100, ele colocou 4, então deu 8 kg de N,
28 de fósforo e 16 de potássio. Onde que ele colocou a maior quantidade desse nutriente? No fundo do sulco, onde é que eu coloquei depois a minha semente. A semente vai crescer aqui. Com 30 dias após a semeadura, o que que o produtor faz? Adubação de cobertura. O que que ele aplica na cobertura? Os adubos mais usados na cobertura é a ureia, que só tem nitrogênio, e o cloreto de potássio, que tem cloro e potássio. Então ele não aplica fósforo na cobertura. Por quê? Não adianta eu aplicar o fósforo aqui no solo, em cima do solo, porque ele não vai infiltrar. Eu vou perder esse fósforo e ele não vai chegar lá para a raiz absorver. O nitrogênio e o potássio, ele dissolve e ele infiltra. E aí a raiz consegue absorver. Então, um outro adubo que é muito utilizado é o 20-0-20. O que é o 20-0-20? Eu tenho NPK, eu tenho 20% de nitrogênio, eu tenho 0 de fósforo e eu tenho 20% de potássio. Então, na cobertura, eu coloco nitrogênio e potássio. Eu não coloco fósforo na cobertura, certo? Justamente por isso que inverte. Eu já coloquei uma quantidade de potássio, ou às vezes eu uso outros adubos, por exemplo, 20-0-10. Ou uso a ureia e o cloreto, né? A gente vai ver como é que funciona essas fórmulas daqui a pouquinho. Esse aqui, pessoal, só para mostrar o avanço do uso da década de 60 até a década dos anos 2000 de fertilizantes nitrogenados no mundo. A barra, a linha em azul é a área cultivada, em bilhões de hectares. Então a gente tinha em 1960, acho que ninguém de nós aqui era nascido ainda, a não ser o Vitor, 4 bilhões e meio de hectares em 1960. Nos anos 2000, chegou a pouco mais de 5 bilhões de hectares. Então, 40 anos para aumentar meio bilhão de hectares, né? É muita coisa. Mas, em termos de quantidade, o nitrogênio aumentou bem mais. Em 1960, usava cerca de menos de 20 milhões de toneladas de nitrogênio por ano. Chegou a 80, aumentou 4 vezes o consumo de nitrogênio e aumentou a área plantada em 16%, 17%. Então, a área plantada aumentou 17%, o uso de fertilizante aumentou 4 vezes, né? Então, aumentou 400%. Isso fez com que a gente tivesse uma maior produtividade em um menor espaço. Embora a gente sempre fale que a gente tem desmatado, tem aberto novas áreas, se não fosse a adubação, principalmente nitrogenada, a gente precisaria de uma área muito maior para produzir o que a gente produz hoje. E era isso que eu queria mostrar aqui para vocês, ó, que foi a pergunta do Thiago e do David, né? Como que acontece a dinâmica do nutriente no solo? O N2 é atmosférico, então a gente tem na atmosfera o gás nitrogênio, cerca de 72% da atmosfera é composto por nitrogênio no ar. E esse nitrogênio atmosférico, as bactérias fixadoras de nitrogênio, elas conseguem, e aí é a pergunta do David, as bactérias fixadoras de nitrogênio, elas estão presentes no solo, essas bactérias. Só que elas precisam de raízes, e aí as plantas são as leguminosas, né? Essas leguminosas, as raízes delas, conseguem fazer uma simbiose, que é uma relação, né, entre dois organismos. Então, as bactérias conseguem fazer uma simbiose com as raízes dessas plantas, fazendo com que elas consigam retirar o nitrogênio da atmosfera, o N2 atmosférico, e devolver para o solo através da fixação biológica de nitrogênio. Então, as bactérias, elas conseguem retirar, e aí a gente consegue identificar se essas bactérias são eficientes quando a gente encontra o que a gente chama de nódulos. Se a gente pegar a planta de soja, por exemplo, a gente vai encontrar nódulos nessas raízes. E essas raízes nodificam, né, formando esses nódulos. Vou mostrar a foto para vocês daqui a pouquinho. Normalmente são nódulos avermelhados, quando esses nódulos estão vivos, essas células estão vivas, e elas conseguem retirar o nitrogênio da atmosfera e passar para a planta. E aí essa planta, normalmente, ela é utilizada como adubo verde, né? Então, a crotalária, a mucuna, depois elas são incorporadas no solo, ou, no caso, por exemplo, da soja,
a gente, embora já tenha essas bactérias no solo, a gente faz o que a gente chama de inoculação. Então, a pesquisa, principalmente a partir dos trabalhos da doutora Joana Dorenbayer, que é esse nome que eu não vou saber escrever, essa pesquisadora da Embrapa Solos, ela descobriu, né, foi uma das grandes pesquisadoras, de que essas bactérias, quando aplicadas, quando inoculadas, embora já tenha no solo, mas quando eu coloco uma quantidade maior, eu não preciso fazer adubação nitrogenada nas leguminosas, principalmente na soja. Porque as bactérias fazem esse processo de retirar o nitrogênio atmosférico por estarem inoculadas nas raízes da soja. Então, daqui a pouquinho eu mostro de novo. Uma outra forma é através da fixação química, através de raios e de fertilizantes, né? Através dos fertilizantes que a gente já conhece, né, ureia e outros, a planta a gente consegue fornecer para o solo o nitrogênio. Então, a ureia, o cloreto de amônio, o sulfato de amônio, o nitrato de amônio, todos eles possuem condições de devolver o nitrogênio para o solo. Só que esse nitrogênio, eles vão ser sintetizados. Então, como que produz a ureia? Né? Através de um processo químico. Como que produz o sulfato de amônio? Também através de processos químicos, que são os fertilizantes, e isso é muito, muito caro. Tem um site aqui que ele explica bem, vou mandar o link para vocês, ele explica bem como que pode acontecer através dos relâmpagos, né? Ele fala aqui, ó, os raios fixam nitrogênio. A descarga elétrica do relâmpago faz com o N2, o nitrogênio atmosférico, reaja com o oxigênio do ar, formando óxido de nitrogênio. Essas moléculas ainda relâmpago são hidratadas com vapor de água e viram nitrito. O nitrito mais a energia dos raios, e aí está o nosso nitrato. Processo sem nenhum micro-organismo, só com a ajuda dos relâmpagos. Então, acho que eu não sei se eu tenho aqui aqui, ó. Então, nesse slide aqui tem, ó, pelos processos industriais, através da formação dos adubos químicos, ou através dos raios. E processos de vulcões também, né? A lava, ela é rica em vários nutrientes, entre eles o nitrogênio. Só porque a gente vai considerar muito poucos vulcões, porque eles entram em erupção muito pouco e a gente não utiliza áreas, na maioria das vezes, áreas de vulcões para produção. Pelo menos no Brasil a gente não tem. Então, como que acontece, né, o raio? O raio, os trovões, as descargas elétricas, quando esse raio está em formação, as descargas elétricas, como fala aqui, o N2, ele sofre uma reação com o oxigênio do ar, reage com o oxigênio, com o O2, e forma o que a gente chama de óxido de nitrogênio. Esse óxido de nitrogênio, com a própria energia do relâmpago, né? Essa energia do relâmpago hidrata, tem umidade no ambiente. Com essa umidade, eles vão formar o que a gente chama de nitrito. Então, formam o nitrito, e o nitrito, com a energia do raio, ainda com a energia do raio, forma o nitrato. E esse nitrato cai ao solo. Então, o nitrato, NO3-, que é absorvido pelas plantas. Então, é um processo natural de fornecimento de nitrogênio para o solo. Entretanto, aí está aqui, né, todo o ciclo. Entretanto, a gente não deve ficar apenas por conta dele, né, porque a gente sabe que isso não é suficiente para o crescimento das plantas. Antes disso, tinha aqui, né, através ainda da decomposição da matéria orgânica do solo, e aí ele pode estar na forma de amônio, na forma de nitrato, na forma de humus da matéria orgânica, na forma de proteínas. Tudo isso a planta consegue absorver. Nitrato, amônio, né, vai passar por todos esses processos.
Isso aqui é uma aula de geografia lá da 7ª série, né? Então, é o ciclo do nitrogênio. Então, o nitrogênio está nos compostos aqui, fezes, urina, tecidos de animais. Ele sofre o processo de decomposição, as bactérias fazem um processo de desnitrificação, manda isso para a atmosfera. Então, é um ciclo bem complexo. Por isso que eu falei para vocês que o nitrogênio ele é muito complexo, né? Então, aqui, como que entra nitrogênio no solo? Através da fixação biológica, através da fixação química de descargas elétricas, como eu expliquei para vocês agora há pouco, e através da adubação química, ou através dos resíduos orgânicos. Então, são 3 formas de entrar nitrogênio nos nossos solos. Aqui, primeiro, a FBN, né? O que é a FBN? A fixação biológica. Esses são os nódulos, ó. Então, nas raízes dessas plantas, isso aqui é importante não confundir com problemas, por exemplo, de nematóides, como as galhas, vocês já devem estar vendo lá com a professora Anderli. Aqui a gente está falando de, o professor Jadson já falou com vocês, que é a fixação biológica. As bactérias entram nas raízes e formam nódulos, e esses nódulos vermelhos quer dizer que a planta, esses nódulos, as bactérias estão agindo, estão produzindo nitrogênio. Estão retirando o N2 da atmosfera, que está explicando aqui, ó, converte o N2 da atmosfera em NH3, que é uma forma que a planta consegue absorver esse nitrogênio. O nitrogênio aqui na atmosfera, a planta não consegue absorver. Mas, se a bactéria pegar esse nitrogênio e transformar por um processo próprio dela, N2 em NH3, a planta vai conseguir absorver. Certo? Vamos fazer um intervalo rápido, só para eu beber uma água e achar a planilha para vocês. E aí a gente volta para falar da dinâmica dele no solo, está quase finalizando. Falar da ureia e já falar sobre as fontes de nitrogênio, né? Tá caminhando para o final e mostrar os sintomas para vocês. Aí a gente finaliza daqui a pouquinho, né? Termina às 40 quando a gente combina. Para as 9, a gente volta às 9, pode ser?